Então, isso aqui é um trabalho que nós fizemos com... Está aqui um coautor do trabalho, está aqui o Matheus, que é um estudante de engenharia, o Matheus Rodrigues. E nós temos dois colegas aqui lá do Equador, da Universidade lá da Universidade Regional da Amazônia Iquiã do Equador. Esses colegas têm desenvolvido um trabalho no bambu, várias aplicações do bambu, principalmente das ligações de estruturas de bambu, e eu tive essa ideia de nós fazermos aqui uma simulação do uso do bambu como um elemento de contraventamento dos pórticos metálicos, que normalmente é feito em peças de aço, ou são varões, ou são peças tubulares, circulares. Então, a ideia aqui era fazer um estudo inicialmente só exploratório sobre o uso do bambu. Por quê? Porque o bambu tem uma grande resistência à tração. Tem uma resistência muito significativa à tração, que é o que interessa nos contraventamentos. Então, a ideia era tornar mais sustentável os pórticos metálicos, passando, então, a usar, em vez de usar os tradicionais perfis metálicos, usar aqui então os bambus. Qual é a vantagem? É flagrante, né? A sustentabilidade do bambu em relação ao aço, né? Embora isso contradiza um pouco o que eu falei antes sobre o aço, o green steel, que também supera um pouco essa questão da sustentabilidade. Essa primeira parte aqui foi feita pelos colegas lá do Equador, eu vou meio que deixar de lado. Eles estudaram, fizeram uma revisão bibliográfica, e eles têm lá uns ensaios já, a tração e do modo de elasticidade do bambu, que é o que interessa para o aspecto estrutural. Então, aqui nós nos propomos, a partir de um pavilhão industrial, é esse aqui, é a última, tá? A partir de um pavilhão industrial, lá o Matheus trabalha numa empresa de estruturas metálicas e trouxe um exemplo de um pavilhão tradicional de estruturas metálicas. E o que é que nós vamos fazer aqui nesse primeiro estudo exploratório? Nós vamos estudar, né, uma estrutura, os perfis normais de aço, os IPS, tá, os CHS, que são essas estruturas de contraventamento, que elas são muito importantes para estabilizar os pórticos 3D das estruturas metálicas. Então, a ideia era fazer uma análise estrutural com esses aqui, fazer uma análise estrutural usando esses perfis e depois um perfil virtual em bambu com a mesma secção, só que em bambu, com as propriedades diferentes. E depois utilizar um tipo de bambu que os nossos colegas equatorianos utilizam lá nos seus trabalhos. Então, nós aqui, primeiramente, só dar uma ideia aqui de quem não é da área da engenharia civil ou da engenharia de estruturas. Quando nós temos cargas numa direção, a tração aparece num determinado contraventamento. Quando temos cargas na outra direção, pode aparecer, então, cargas de tração, de compressão, e daí, para superar isso, são feitos sempre, são construídos com esses perfis em X, esses contraventamentos em X. Quando está numa direção, um traciona, quando está na outra direção, a carga na outra direção, o outro traciona e funciona como um elemento resistente. Bem, agora, então, o que nós vamos estudar aqui nesse estudo exploratório nós vamos estudar quando o vento atua, o vento é a carga mais importante de uma estrutura dessas, quando atua nessa direção longitudinal, e vamos fazer aqui a comparação entre quando usamos os perfis, são simulações numéricas, um programa de cálculo automático, quando usamos os contraventamentos metálicos e aqui o bambu. Usamos a mesma área desses perfis aqui, nós utilizamos lá, construímos uma área com as mesmas áreas e com o mesmo diâmetro, com a mesma espessura. Seja um bambu virtual, uma secção virtual. Tá? Então, o modo de elasticidade a questão muito aqui tem a ver com as deformações, porque as deformações estão associadas ao modo de elasticidade. Do aço é 210 GB, quase, né, 20 vezes isso aqui, e o do bambu é 10. Então, entretanto, na resistência à tração,
é 120 megapascais, enquanto que no aço E o mínimo é 235. Né? Mas, né, isso aqui, esses números do bambu variam muito com a espécie de bambu que se usa. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Então, no primeiro, vejam aqui, nesse primeiro resultado, a máxima deformação deu 14 aqui, né? E lá do 14 e lá deu 17. Né? Então, a diferença são em centímetros, a diferença não é tão significativa, de 17 para 14. A preocupação é que isso aqui deformasse muito. Por outro lado, esse é o mesmo resultado visto de cima, só para se ter uma ideia como é que deforma um pavilhão desses, com contraventamentos em aço e com contraventamento em bambu, que não há, às vezes, aqui são as mesmas deformações máximas, não há, assim, uma diferença muito significativa. Já em relação, quando o vento atua nessa direção aqui, na direção perpendicular, também vê-se que aqui é 14,2 e lá é... Carlos, eu não estou... É 19, então uma diferença, obrigado pela ajuda. Mas é mais ou menos, não tem grande... não tem uma significância muito grande essa variação do aço pro... Está dentro, aí, digamos assim, dos padrões. Essa aqui também é vista o mesmo resultado, visto de cima, vê-se aqui, então, que as deformações ali apresentam ali uma certa anomalia que teria que ser depois melhor estudado. Um dos aspectos importantes é o que nós chamamos lá na engenharia de estruturas de estabilidade. Ou seja, há uma carga, há um valor, um multiplicador da carga que leva aquilo a se tornar instável. Esse nós chamamos lá o fator alfa, que é um fator... E quanto maior for esse fator, mais resistente à estabilidade é o pórtico. Nós vemos que o metálico era quase 4 e o do bambu era 2,82, há uma redução de 28% do alfa, que não é também significativo. Nesse caso aqui, ambos não são... Esse tipo de pórtico deveria, né, ser, segundo o Eurocódigo, para não levarmos em conta os tais efeitos de segunda ordem, que é aumentar os momentos e tal, aumentar as forças, teria que ser maior do que 10, e aqui é menor. Isso aqui talvez deveria ser feito um estudo com um pórtico aqui com um valor mais alto disso, para ver quanto que o bambu... Mas aqui, enfim, também 28 a gente pode considerar que é aceitável. A outra situação foi feito um dimensionamento, ou seja, foi feita aqui uma análise dos esforços, viu-se que o maior esforço nos contraventamentos era 48,35 kilonewtons, e a partir daí, desse esforço e das propriedades do módulo de elasticidade desse tipo, aqui já foi estudado uma espécie comum que eles têm estudado lá no Equador, que é a chamada essa Augustifolia Kuhn, que eles têm feito ensaios. Então foi usado exatamente, nós dimensionamos uma área a partir do módulo de elasticidade, da resistência, e para esse esforço teríamos que ter uma tensão admissível ao aço, que era desse material, que era 19 megapascais, tinha que ter uma área disso aqui, e nós fomos lá e escolhemos uma secção de 80 milímetros de diâmetro, espessura de 15, e com a área que dava isso aqui. Pronto. E daí, a partir daí, fizemos as mesmas comparações, né? As mesmas comparações, e, enfim, novamente, as deformações na direção X, também aqui. Aqui é feito só o pórtico era o mesmo, comparamos com o anterior. Então, aqui deu uma deformação máxima de 17,8, lá era 14 e tal, então estava dentro aí do padrão. Aqui na direção Y também não, tá? Também ficou mais ou menos os resultados. E para concluir, né, então nesse trabalho foi feita uma primeira análise exploratória para ver se tinha consistência estrutural, para depois serem feitos, então, estudos, né, que são estudos importantes, que vão ser de que tipo de bambu a usar e com respeito, por exemplo, fazer mais simulações de resistência, rigidez, as ligações, como é que se liga o bambu
com aço, né? Se é melhor fazer com as fibras do bambu, ou com o próprio bambu, durabilidade, entre outros, né? E, então, do nosso trabalho aqui de análise estrutural, a gente seria que era possível avançar. Eles têm feito mais trabalhos lá sobre isso, já têm desenvolvido, e no futuro talvez voltamos a este assunto, né? Sobre essa parte, estudando mais essa parte das resistências e deformações, né? Que eu acho que é viável, tem toda a viabilidade, né? Porque é um material mais simples de ligar, mais simples, mais sustentável e mais barato, sobretudo mais barato. Também, aqui, evidente, o bambu, o Carlos que me diz, já tem alguns fornecedores de bambu aí no Alentejo, né? Mas já não é um natura daqui, né? Poderia-se pensar em outros tipos de fibras vegetais que também têm muita resistência à tração, que existem aqui em Portugal. Tá? Então, é um assunto só inicial, né? E que poderia se desenvolver. Algumas empresas teriam interesse até em fazer uns ensaios disso para ver se há essa viabilidade do uso do bambu. Ok, então eu vou ficar por aqui. Tá.